Oi, eu sou a Bianca e este é o podcast SC em 5 minutos, onde você fica sabendo das principais notícias de Santa Catarina. Vamos às informações desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Com quase 2 anos de pandemia aqui no estado, às vezes fica difícil acompanhar todas as mudanças de regras relacionadas ao coronavírus, né? Agora, Santa Catarina tem algumas alterações nas medidas de isolamento para quem está com o vírus ativo. Entre elas, a diminuição para 7 dias de quarentena, mas somente se a pessoa não apresentar febre ou sintomas respiratórios nas últimas 24 horas, isso sem ter tomado remédio. Do contrário, o isolamento precisa ser de 10 dias e nesses casos em que o contaminado fica isolado por 1 semana, no retorno ao convívio social, alguns cuidados extras são recomendados, como não ir a locais em que seja necessário tirar máscara, por exemplo, restaurantes, e não viajar. O estado também divulgou o que vale para pacientes sem sintomas e para aqueles que tiveram contato com contaminados. E um estudo feito pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica mostra que a taxa de óbitos por Covid-19 em idosos não vacinados ou com a vacinação incompleta é 47 vezes maior do que naqueles que já receberam a dose de reforço em Santa Catarina. O levantamento também indica um maior número de hospitalizações entre aqueles que não se vacinaram contra a doença. Para chegar nessa conclusão, foram analisadas as mais de 870 mortes e 2.500 hospitalizações por Covid no estado entre 1º de novembro de 2021 e 30 de janeiro deste ano. Só para se ter uma ideia, a taxa de óbitos na população acima de 60 anos que não tomou nenhuma dose ou que estava com a vacinação incompleta é de 836 a cada 100 mil pessoas. Já nos que tinham dose de reforço, a proporção cai para 17 a cada 100 mil vacinados. Então, de 836 para 17 a cada 100 mil vacinados. Mudando de assunto, segue dando pano para manga a história do corte de 43 milhões de reais no orçamento das rodovias federais de Santa Catarina. Hoje, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse à bancada catarinense no Congresso que não está satisfeito com o ritmo das obras e garantiu que nenhuma vai parar neste ano por falta de recursos. Vamos falar agora de meio ambiente. 6 golfinhos foram encontrados mortos nos últimos 10 dias em praias de Florianópolis. 2 casos ocorreram nas praias do Moçambique e outros em Canasvieiras, Armação, Pântano do Sul e Joaquina. A maioria das toninhas tinha cortes pelo corpo e outros sinais de que as mortes foram causadas por interação humana. O principal perigo para esses golfinhos que estão ameaçados de extinção é a captura em redes de pesca. E falando em litoral, tem chamado a atenção de banhistas os degraus que surgiram na orla da praia central de Balneário Camboriú. Despertou curiosidade porque a faixa de areia foi alargada no ano passado e muita gente associou o fenômeno à obra. A prefeitura negou que tenha relação, disse que esses desníveis na areia são normais e que ocorrem por conta da ação das ondas do mar mais fortes. O município falou que não é uma exclusividade de praias que passam por intervenção, pois pode acontecer em locais que não foram alterados. Quem quiser ver as fotos é só acessar o NSC Total. Esse foi o SC em 5 minutos, o podcast do NSC Total, publicado de segunda a sexta. A produção é minha, Bianca Bertoli, a edição de som é de João Scheller e a coordenação é de Carolina Marasca. Tchau!